Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor possa estar com cada um de vocês que está me assistindo aqui nessa aula, nesse momento. Meus irmãos, confesso para vocês que está sendo um desafio bem grande gravar esta aula, dar uma aula de uma maneira tão diferente para vocês. Eu que não sou uma pessoa muito tecnológica, mas eu confesso que eu estou bastante feliz de nós podermos ter essa possibilidade de estarmos juntos nesse período, né? Dessa maneira, glória a Deus por essa tecnologia. Então, eu quero de antemão pedir perdão aos irmãos se em algum momento eu me perder um pouco aqui ou eu ficar um pouco lenta. Eu estou aqui projetando em 2 computadores, em 2 telas, buscando oferecer algo de excelência para os irmãos. Então, meus amados, peço perdão se em algum momento, né, não sair tão bom assim, mas a minha oração é para que Deus esteja abençoando a nossa aula nesse momento, porque nós estamos aqui para juntos aprendermos um pouquinho mais do Senhor, nesse período que certamente não tem sido fácil. Nós temos vivido dias difíceis, dias incertos, impedidos de estarmos juntos presencialmente, né, fisicamente, mas que bom que nós podemos estar juntos por aqui, para cultuarmos a Deus, para orarmos, para cantarmos, louvarmos juntos, e também para nós termos as nossas aulas, né, para nós aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Então, meus amados, quero inicialmente externar a minha alegria de poder estar aqui com vocês, e eu peço realmente ao Senhor para que Ele me capacite nesse momento a ministrar essa aula dessa maneira diferente, mas eu sei que o Senhor está aqui, assim como o Senhor está aí, Ele está entre nós, e que essa aula possa tocar o seu coração e que o Senhor possa usar a minha vida. Inicialmente, quero também deixar uma palavra de encorajamento para você, que assim como eu, também tem clamado a Deus durante este período em que todos nós estamos vivendo, né, e que você possa, no seu coração, ter a certeza de que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. A situação pode ser adversa, porque de fato ela é. Ela pode ser difícil, ela pode ser diferente, realmente é algo que nós nunca vimos, nunca vivemos, mas que no seu coração permaneça viva a certeza de que o Senhor tem cuidado de você e tem cuidado dos seus, da sua família e daqueles que você ama. Amém? Então, meus amados, vamos começar a nossa aula orando a Deus para que Ele abençoe este momento que nós vamos estar juntos. Vamos orar, feche os seus olhos aí onde você está e vamos falar com o Senhor. Deus, eu te agradeço, ó Pai, por este momento, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esta aula que nós vamos ter agora, ó Deus. Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, ó Pai, pela tecnologia que o Senhor nos concedeu, de podermos estar juntos, ó Pai, para aprendermos mais sobre o Senhor, ó Deus, sobre a Tua palavra, Jesus. Eu quero te pedir agora, ó Pai, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor me capacite, ó Deus, que o Senhor me dê, ó Pai, o entendimento que eu preciso, Senhor, a sabedoria que eu preciso nesse momento, ó Deus, que o Senhor me traga à memória, ó Pai, aquilo que vem do teu coração, Senhor, para essa aula, Deus. E da mesma maneira eu te peço por cada pessoa, Senhor, que vai assistir, Senhor, essa aula, que a tua palavra, Senhor, encontre morada, encontre lugar, ó Deus, em cada coração, Senhor, que assistir esta aula, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, agora neste momento, esteja conosco, Senhor, e usa, Deus, a minha vida para que eu possa, ó Pai, abençoar os meus irmãos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos, vamos começar a nossa aula. Eu acredito que é interessante nós fazermos uma recapitulação breve do que nós vimos por último. Acredito que seja bom a gente retomar um pouquinho aí do que foi visto na última aula com a professora Vanessa, né? E nós temos estudado de maneira geral o panorama do Antigo Testamento e como tem sido abençoador, né? Como tem sido uma experiência maravilhosa, meus irmãos, eu digo pelo menos
né, por mim, na minha vida, como eu tenho crescido, como eu tenho aprendido, e tem sido algo muito bom. E na última aula, a professora Vanessa, ela abordou o livro de Juízes, discorrendo um pouco sobre o que aconteceu com o povo de Israel após a conquista de Canaã. E aí nós vimos que mais ou menos durante 2 ou 3 séculos, Israel foi liderada por juízes, que foram pessoas que se levantaram para livrar o povo da opressão, né, dos seus inimigos. E nós também vimos na aula da Vanessa que os povos pagãos influenciaram muito o povo de Israel e os levaram, essa influência os levou, né, à apostasia e à idolatria. Então a gente percebeu aí, né, na última aula, que o julgamento de Deus ele vinha através da opressão de outros povos sobre Israel, porém o povo se arrependia e Deus os libertava. Então nós podemos caracterizar esse período através dessas palavras aqui. O povo pecava, né? O povo pecava contra Deus, transgredia aí os mandamentos do Senhor, sofria, suplicava perdão de Deus, suplicava a Deus que os perdoasse, e o Senhor os libertava e os concedia salvação mais uma vez, certo? E na aula de hoje, nós vamos continuar, então, de onde a Vanessa parou na última aula, e nós vamos conversar basicamente sobre 2 livros do Antigo Testamento. Sim, hoje nós vamos falar sobre 2 livros. É outro desafio aí para a gente também, uma vez que a história é cheia de detalhes, mas eu acredito que vai ser bem legal a gente poder falar nas minúcias aí o que nós temos para hoje. Esses livros de hoje, meus irmãos, eles vão trabalhar aí esse período de transição, né? E o reino de Davi. Nós estamos falando dos livros de 1ª e 2ª Samuel, que tem os acontecimentos, né, que são relatados nesses livros, vão desde o nascimento de Samuel, né, lá no comecinho de 1 Samuel, a gente tem a figura de Ana pedindo a Deus por um filho, uma vez que ela não tinha filhos, até o fim do reinado de Davi. E a gente vê aí, se a gente for aprofundar um pouquinho mais no nosso estudo, que, segundo os estudiosos, provavelmente o tempo abrangido nesses 2 livros, desde o começo de 1 Samuel até o final de 2 Samuel, é mais ou menos de 130 anos, tá bom? Então a gente pode se perguntar por que esses livros se chamam 1 Samuel e 2 Samuel. Né? Na verdade, esse nome Samuel, ele faz referência ao fato de ter sido Samuel a primeira figura humana de destaque aí desses livros, certo? Então, a gente pode ver que inicialmente, 1 e 2 Samuel eram apenas um volume só, né? Era o livro de Samuel, porém eles foram separados e se converteram aí em 2 livros posteriormente. Em relação à autoria, meus irmãos, assim como a maioria dos livros históricos, 1 e 2 Samuel também são considerados livros de autoria anônima, certo? Então a gente pode ver aí que o profeta Samuel, geralmente, ele é considerado o autor de 1 Samuel capítulo 1 até 24. E Natan e Gade seriam os autores aí da parte restante, né? Tem estudiosos que acreditam que tenha sido dessa maneira. Por quê? Porque a gente vai ver aqui nos nossos comentários de hoje que as descrições desses livros são muito detalhadas. Há muita riqueza de detalhes. Isso sugere que os autores foram testemunhas oculares desses acontecimentos, ou seja, que essas pessoas que escreveram esses livros provavelmente estavam lá quando isso aconteceu, certo? E aí a gente pode comentar aqui, meus irmãos, o objetivo dos livros de Samuel, né? O objetivo geral é apresentar a história do desenvolvimento de Israel desde um estado de anarquia, né, o povo estava completamente perdido, sem uma liderança central, tendo aí lideranças de juízes, mas de uma maneira bem dividida, né,
até um estado de monarquia teocrática. O que seria essa monarquia teocrática? Seria o povo governado por um rei indicado por Deus, né? Um rei escolhido por Deus, que foi o que aconteceu aí, né, com o primeiro rei que nós vamos estudar hoje, que foi Saul, depois Davi, depois Salomão e assim por diante, certo? Então, a gente também pode ver nesses dois livros algo que eu acho fantástico, como o Antigo Testamento é fantástico. A Bíblia como um todo, ela é maravilhosa, mas eu fico muito espantada com as coisas que eu vejo no Antigo Testamento. E uma coisa que me deixa muito maravilhada nesses livros de 1º e 2 Samuel é a maneira, né, como Deus demonstra o poder dele, dando honra a quem ele quiser, e da mesma maneira tirando honra de quem ele quiser. Então a gente vê, né, Deus elevando pessoas que não eram nada e ao mesmo tempo tirando do trono pessoas também que eram grandes, certo? E isso nos mostra que Deus pode fazer qualquer coisa, Deus pode colocar qualquer pessoa onde ele quiser, que é, por exemplo, o que acontece com Davi, que nós vamos falar hoje também, né? Então, isso acontecia nessa época mediante a obediência e a observância dos preceitos do Senhor, certo? Aos mandamentos dos preceitos do Senhor. Então, nós podemos entender aí esse período de transição. Que período de transição seria esse? É um período intermediário, digamos, quando Israel foi governada por juízes, tem esse período de transição, né, até, de fato, o reino ser unido, tá bom? Então, é mais ou menos sobre esse período que nós vamos comentar também hoje no começo da nossa aula. Para a gente entender esse período, eu acredito que é importante nós sabermos o contexto do que estava acontecendo no início do livro de 1 Samuel, né? O que o povo de Israel estava vivendo nesse momento, né? E a gente pode ver que nesse momento a ameaça do domínio filisteu, ela era uma realidade para Israel, pairava, né, sobre Israel. E nesse momento também, como já foi comentado, infelizmente, o estado espiritual de Israel estava fraco e decadente. E a gente pode falar o mesmo também do estado político. Foi uma época de muitas lideranças divididas, de uma anarquia generalizada, uma vez que desde a morte de Josué, a nação vinha sem liderança central e eles não conseguiam, de fato, expulsar os invasores. Então havia muitas pressões externas aí sobre esse povo, muitos ataques, por exemplo, dos filisteus do sudoeste, né, que foram um povo que nessa época fez a maior oposição externa a Israel, embora Israel também fosse atacado esporadicamente por outros vizinhos consanguíneos, pela Síria. Logo, nesse período, muitas lutas foram travadas entre os filisteus e os israelitas. E essa luta aí entre israelitas e filisteus, ela persistiu durante várias gerações, tá bom? Então, nós vamos ver, meus irmãos, que sob a liderança de Eli, Samuel e Saul, as tribos de Israel, elas conseguiram se unir até um certo ponto para resistir aí os filisteus, mas houve momentos em que o povo de Deus não conseguia evitar essa situação de cativeiro, essa situação de estar cativo de um outro povo, né, de estar subjugado. Então nós vamos ver ainda hoje que essa situação ela acaba apenas com o reinado do rei Davi. Certo? Então é mais ou menos esse contexto aí que a gente começa a nossa aulinha. Nós temos no começo também de 1 Samuel a pessoa de Eli, que é uma figura central aí no começo desse livro. E é importante destacar que os fatos relatados, né, nos capítulos de 1 a 4 de 1 Samuel ocorrem durante o período da liderança de Eli como sacerdote. Ele servia como sacerdote em Siló, né, onde o tabernáculo foi estabelecido nos dias de Josué, então Siló estava aí como centro religioso daquela época, e a religião do povo de Deus naquele momento,
havia alcançado seu nível mais baixo, pois a idolatria e a imoralidade, elas predominavam em Israel. Então a gente pode ver aqui que, embora Eli fosse fiel como sacerdote, ele fracassou terrivelmente com o ensino dos seus filhos Ófine e Finéias. A Bíblia, ela mostra para a gente, de fato, tudo aquilo, né, que os filhos de Eli fizeram, que de fato foi uma abominação a Deus. Aqui eu trouxe algumas colocações para a gente, por exemplo, Ófine e Finéias, os filhos de Eli, não se importavam com o Senhor. Algumas traduções também trazem esse versículo como não conheciam o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eles ainda assim assumiam responsabilidades sacerdotais e eles ministravam, né? Então, isso era algo muito grave. Eles não tinham relacionamento com Deus, não se importavam com o Senhor, estavam lá assumindo responsabilidades como sacerdotes. Né? Eles também tiravam vantagem do povo que vinha sacrificar e adorar a Deus, né? Eles roubavam do povo, eles não eram honestos. Eles profanaram o santuário com atos imorais e vulgares, né? Eles se deitavam com as mulheres, o povo comentava sobre isso, e com as suas ações, Ófine e Finéias faziam com que as pessoas não quisessem mais ir a Siló sacrificar a Deus. Então a gente pode perceber aí, meus irmãos, que essas ações de Ófine e Finéias, elas também justificam o porquê de Israel continuar naquele momento a se envolver com tantas práticas pagãs, né? Uma vez que Ófine e Finéias eram completamente corruptos. E Eli sabia disso, porque Eli percebia, Eli via, Eli admoestava os seus filhos, mas de fato faltou aí, digamos que um pulso firme, né, de pai. E o povo também percebia essas coisas. Então, a gente pode ver, irmãos, que o pano de fundo do início de 1 Samuel é esse, certo? A partir de agora, a gente vai fazer um apanhado dos principais acontecimentos desses livros, uma vez que se trata de uma história contínua. São muitos os acontecimentos, a gente não vai comentar tudo, mas a gente vai tentar dar uma passada aí, né, pelos principais fatos. Começando aqui, então, com o nascimento e a consagração de Samuel. Essa história é uma história bem conhecida, né, por nós. Nós vemos aí Eucana e Ana, um casal. Né, Eucana era um homem que tinha duas esposas, uma chamada Penina e a outra chamada Ana. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E naquela época, uma mulher não ter filhos, não ter descendência, era considerado uma maldição. Então, o fato de Ana não ter filhos trazia muita tristeza ao seu coração. A palavra de Deus diz que Ana chorava e, inclusive, ficava sem comer de tanta tristeza por não ter um filho. E que, inclusive, a outra esposa, Penina, ela tripudiava sobre Ana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Então, a gente vê no primeiro capítulo de 1 Samuel, Eucana e Ana em Siló foram ali para oferecer sacrifício a Deus, e Ana está no templo. E ali no templo, Ana rasga o seu coração diante do Senhor e mais uma vez Ana pede um filho a Deus. E quem está nesse templo? O sacerdote Eli. E ele olha aquela mulher e pensa, essa mulher deve estar embriagada, porque ela está mexendo os lábios, mas ela não está falando nada. Só que Ana estava orando, pedindo um filho ao Senhor. E ali naquele dia, Ana fez um voto a Deus, que se Deus desse a ela um filho varão, ela o consagraria a Deus pelo restante dos dias dele. E aí a gente vê no versículo 18, que quando Ana saiu do templo, o seu semblante já não era mais triste. Olha que coisa linda a gente pensar sobre isso. É o que a presença de Deus faz com a gente. E aí a gente vê que depois de um tempo, o Senhor se lembrou de Ana e Ana engravidou. E foi aí que Samuel foi concebido. Samuel nasceu, Samuel foi amamentado. E a Bíblia diz que Samuel, ainda muito criança, de fato foi levado aí pelos seus pais até
até o templo para servir junto com o sacerdote Eli, certo? Então, aqui no comecinho de 1 Samuel, a gente vê aí o início do ministério de Samuel como sacerdote, e aqui a gente vê crescimento, preparação e chamado de Samuel. A Bíblia nos conta, meus irmãos, que Samuel, sendo ainda muito novo, essa é a expressão, tá? Cresceu no templo, ministrando perante o Senhor e sendo ensinado por Eli. Samuel fazia o que era agradável a Deus e aos homens. E mesmo tendo crescido, né, em uma atmosfera religiosa tão decadente lá na cidade de Siló, e mesmo sujeito à influência direta de Ofni e Finéias, os filhos de Eli, Samuel reagiu contra a impiedade, como podemos ver aí nesse versículo. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens, certo? Então a gente vê aqui, meus amados, que em certo momento o próprio Deus chamou Samuel e revelou a Samuel que traria um julgamento sobre a casa de Eli, né, sobre os seus filhos, sobre a vida de Eli. E desse modo, então, Samuel continuou a crescer, consciente do seu chamado, e a Bíblia fala que todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel, de fato, era um profeta do Senhor. Então, a gente vê aí esse crescimento, né, de Samuel no templo. O próximo acontecimento que a gente vai comentar é a vitória dos filisteus e o saque da Arca da Aliança. Nós podemos perceber aí que já como um resultado da ira e do julgamento de Deus sobre o povo e também sobre a vida de Eli, consequentemente, os filisteus atacaram o povo de Israel e os venceram. E nessa luta, a Bíblia fala que morreram cerca de 30 mil homens, incluindo os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Quando Eli soube do que aconteceu, ele caiu de uma cadeira e quebrou o pescoço, e ele também morreu. E aí a gente também tem o relato da esposa, né, de Finéias, né, da nora de Eli. Ela estava grávida, já próxima de ganhar o bebê, e ao saber do que aconteceu, da morte de Finéias, do seu cunhado, dos 30 mil homens, do roubo da Arca da Aliança, que era o elemento mais sagrado do tabernáculo, ela ficou tão desgostosa, aquilo foi um baque tão grande, que ela deu à luz. Ela deu à luz de maneira prematura, e o desgosto dessa mulher era tão grande que a Bíblia fala que as mulheres que ajudaram no parto falaram: você teve um varão, você teve um menino. E ela fez pouco caso daquilo e chamou a criança de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. E aí essa mulher também veio a morrer. Então a gente vê aí de maneira muito clara o julgamento de Deus sobre a casa de Eli e também sobre o povo de Israel, com aí essa derrota, a morte de tantas pessoas durante essa batalha contra os filisteus, certo? E aí então passa algum tempo, Samuel, nesse momento, já estando velho, né? Então aí é um período temporal largo que a gente vê. Samuel constituiu seus filhos como juízes sobre Israel, porém o povo começou a pedir um rei, porque as outras nações tinham reis e eles queriam ser como as outras nações. Então nós vemos que Deus instruiu Samuel a ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Deus deu essa direção clara, Deus enviou Samuel diretamente até Saul, eles se encontraram, né? E aí, de fato, Samuel ungiu Saul. A Bíblia nos conta, meus irmãos, que não havia um homem entre o povo que fosse semelhante a Saul. Saul era o homem mais alto do povo, não havia um que fosse como ele, nem tão alto como ele. Então a gente vê que, ao mesmo tempo, essa indicação do Senhor, ela foi uma indicação muito interessante. Por quê? Porque a família de Saul, ela era da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim, 3 séculos antes, ela quase havia sido destruída pela sua imoralidade.
né? Então, olha como Deus faz as coisas. Deus escolheu alguém da tribo de Benjamim. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala que Saul foi aclamado pelo povo. Essa escolha, né, essa aclamação do povo, entretanto, ela reflete aí a confiança que o homem geralmente tem mais na aparência física do que na força espiritual, uma vez que os futuros fracassos de Davi também seriam devido a fraquezas espirituais, certo? Então, de fato, nós vemos que Samuel unge Davi como rei de Israel, Saul é aclamado pelo povo, ele ganha projeção nacional, certo? Porque ele demonstra ser um grande guerreiro, ele ganha fama entre as pessoas, ele liderou o povo de Israel em inúmeras batalhas que foram bem-sucedidas, expulsou os filisteus, derrotou muitas nações, como os amalequitas, por exemplo. Então, Saul teve muito êxito, muito prestígio, pois ele era um líder militar muito bem sucedido e, ao mesmo tempo, ele tinha o profeta Samuel ao seu lado, que lhe conferia suporte espiritual. Contudo, nós vamos ver um pouquinho, né, mais para frente, eu acredito que no próximo slide, tamanho sucesso não escondeu as fraquezas do caráter de Saul, quando em 2 ocasiões Saul desagradou a Deus, e aí ele perdeu o direito de ser o rei de Israel, certo? Então aqui nós estamos comentando um pouquinho sobre como Saul chegou ao trono e como ele se desenvolveu aí como rei de Israel durante esse período. Saul desagrada a Deus e é rejeitado pelo Senhor. Nós vemos aqui que em 2 momentos de maneira específica, Saul desagradou a Deus e foi rejeitado pelo Senhor como rei de Israel. A primeira vez foi quando ele foi impaciente e não esperou Samuel, né? E aí ele se apossou aí da responsabilidade sacerdotal que cabia a Samuel. Saul não era um sacerdote, Saul era um rei. Então ele não deveria, por exemplo, fazer aquilo que estava designado para o sacerdote. Mas nesse momento ele não esperou, ele fez, e aí ele mesmo preferiu oferecer o holocausto porque Samuel estava demorando e Deus não se agradou disso. E também a segunda vez, quando Saul desagrada a Deus, foi quando Deus ordenou que Saul exterminasse os amalequitas e não deixasse nenhuma pessoa viver. As crianças, as mulheres, os idosos, os animais, todos deveriam ser exterminados. Mas Saul exterminou o povo como um todo, porém ele deixou o rei vivo e alguns animais, trouxe alguns animais que serviriam como sacrifícios a Deus. E aí a gente vê aquele diálogo entre Samuel e Saul, onde Samuel de fato repreende Saul, e aí pela boca de Samuel, Deus diz a Saul que por sua desobediência ele não seria mais o rei de Israel. E nesse momento, né, Samuel, um tempo depois, claro, Samuel vai à casa de Jessé e unge Davi como rei de Israel. Eu gosto muito desse episódio, quando Samuel, o profeta, né, ele vai à casa de Jessé, porque a Bíblia fala que quando Samuel chega na casa de Jessé, ele conhece todos os 7 filhos de Jessé, que eram altos, fortes, né, davam uma aparência de um bom rei. Até que o último, Deus fala, não é esse. E aí Samuel pergunta para Jessé se ele teria outro filho. E aí ele fala, eu tenho um filho, meu filho mais novo, mas ele está cuidando das ovelhas, ele é pastor de ovelhas. E aí a gente vê que Davi é trazido à presença de Samuel e que Davi, ele era o escolhido de Deus para ser o rei de Israel. E aí nós vemos aqui nesse versículo que Deus disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor
olha para o coração, certo? Então a gente vê que Davi, ele não tinha aparência de um rei. Davi não era alto, Davi era fraquinho, a Bíblia fala que Davi tinha aparência gentil, né? Mas Davi era famoso, Davi era de boa aparência, era ruivo, né? A Bíblia fala que ele era ruivo, mas Davi tinha um aspecto mais frágil. Porém, o Senhor não olhou para a aparência de Davi, assim como o Senhor também não olha para a nossa aparência. Deus olha para o nosso coração. E aí, então, de maneira antecipada, né, Davi foi ungido como futuro rei de Israel. E aí, após esse período, como a presença, como o Espírito de Deus se retirou de Saul, Saul começou a ser atormentado por um espírito maligno. E aí Saul pediu que trouxessem até ele alguém que tocasse harpa, para que o espírito saísse, né, a ouvir a música e a harpa tocando. E quem que foi levado à presença de Saul? Davi. Davi foi levado à presença de Saul. E a Bíblia nos conta que Saul se afeiçoou a Davi e ele o amou muito. E foi aí que Davi e Saul se conheceram. E Davi se tornou o pajem de armas de Saul. E aí nós vemos que um tempo depois disso, né, houve mais uma guerra entre os filisteus e os israelitas, porém dessa vez havia uma pessoa, um gigante, né, chamado Golias, que todos os dias desafiava o exército de Israel de manhã e à noite, buscando um homem que lutasse com ele. E aí a gente vê que nenhum homem teve coragem de lutar com aquele homem, porque ele era enorme, ele era forte, ele era um guerreiro experiente. Apenas Davi. Davi olhou aquele homem e viu que aquilo era uma afronta. E ele pensou: quem é esse homem? Quem esse homem pensa que é para chegar aqui no nosso povo, o povo de Israel, e nos afrontar dessa maneira e afrontar o nosso Deus? E aí então a gente vê que Davi, aparentemente tão pequeno, tão fraco, tão frágil, foi corajoso o suficiente para lutar contra Golias. E o relato dessa luta é emocionante, né? Porque Golias, quando viu Davi, desprezou Davi, porque Davi era jovem e era fraco. Davi não tinha nem armadura, ele tentou colocar a armadura de Saul, mas não era acostumado, achou pesada, achou estranho, tirou, foi com a pedra, foi com a sua funda. E aqui nós temos uma parte do que Davi falou para Golias que eu acho lindo, né? Maravilhoso, quando ele fala: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então a gente pode perceber aí, meus irmãos, a fé de Davi. Davi estava seguro, estava realmente consciente de que Deus lhe daria vitória, porque não era ele que estava peleando, era o Senhor dos exércitos. Então a gente vê que com uma funda e uma pedra, de fato, Davi matou Golias. E a partir desse episódio, a história aí, né, de Saúl, de Davi, ela entra em outro momento. Por quê? Porque Davi se tornou conhecido. A Bíblia fala que todo Israel e Judá amavam Davi. E aí a gente vê que tal fama enfureceu Saul. Saul ficou com ódio de Davi. Por quê? Porque Davi já estava sendo considerado maior do que Saul. Lembra de Saul, grande guerreiro, um rei bem-sucedido, líder militar com êxito? Então, certa vez Saul ouviu algumas mulheres cantando algo mais ou menos assim: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, e aquilo encheu o seu coração de ódio e de inveja. E aí a gente vê que Saul passou a odiar Davi no intuito de matá-lo. Saul queria de fato acabar com a vida de Davi. E aí nós vemos também que a Bíblia apresenta uma grande amizade entre Davi e o filho de Saul, Davi e Jonas. Essa amizade, meus irmãos, de Davi e Jonas é considerada na Bíblia uma dos maiores exemplos de amor de amigo mesmo, certo? Então aqui a gente vê Jonatas o amou como a sua própria alma. Então, de fato, Jonatas e Davi se tornaram grandes amigos. E a gente vê posteriormente Jonatas intercedendo por Davi,
né, a seu pai e protegendo Davi da perseguição de Saul também. Então a gente vê que nesse momento Saul passa a perseguir Davi e Davi foge da presença de Saul. A gente vê Davi fugindo, se escondendo, alguns capítulos relatam isso, né, porque Davi temia pela sua vida. E no capítulo 25, a gente vê que a Bíblia conta sobre a morte do profeta Samuel, o povo pranteia pela morte de Samuel, e Davi ali fugindo, né, naquele período de fuga, de estar escondido, e a Bíblia também nos conta que durante este tempo em que Davi estava fugindo de Saul, em 2 ocasiões, Davi teve a oportunidade de matar Saul, né? Mas ele poupou a vida de Saul, porque ele temeu tocar no ungido do Senhor, certo? Então a gente vê que esse período em que Davi fugiu de Saul, ele perdurou por um tempo, até que Davi se refugiou na terra dos filisteus, né? Após fugir por um determinado tempo, né? Durante 1 ano e 4 meses, Davi ficou refugiado aí na cidade de Siclag. E no último capítulo de 1 Samuel, né? 1 Samuel capítulo 31, nós temos o relato de mais uma batalha entre os israelitas e os filisteus, e nós vemos ali que os filhos de Saul morrem, incluindo o amigo amado de Davi, Jonatas. Jonatas morre nessa batalha e Saul também morre. Saul, na verdade, ele se suicida, ele não queria morrer na mão, né, dos filisteus, pela espada dos filisteus. Ele mesmo se joga contra a sua espada e se mata. Então a gente vê aí, meus irmãos, que o fim de Saul é bem triste, né? É bem trágico, e aí nós podemos perceber, então, que esse livro de 1 Samuel, ele fala sobre o reino de Saul. Primeiro, ele fala sobre a vida de Samuel, como enquanto sacerdote, ali junto com Eli. Depois ele fala sobre o reino de Saul e já apresenta indícios de que Davi seria o novo rei, uma vez que Davi foi ungido por Samuel, né, de maneira antecipada. E a gente pode ver, então, que essa é a síntese do livro de 1 Samuel, certo? Primeiro livro de Samuel. E continuando, então, vamos entrar em 2 Samuel. 2 Samuel começa exatamente de onde 1 Samuel parou, certo? O livro de 2 Samuel vai ter como foco o reino de Davi. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre Davi. Quem foi esse homem? Né? A gente vê que talvez na Bíblia não haja um homem estimado em um grau tão alto por Deus e pelos homens como Davi. Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus, foi o rei mais notável da história de Israel. O seu reinado, meus irmãos, representou as grandes realizações da nação de Israel. Então foi Davi que estabeleceu o padrão pelo qual Deus avaliou todos os reis posteriores de Israel. E o Senhor, ele não usou somente a vida de Davi, o reino de Davi, para estabelecer de fato o reino, politicamente falando, mas também para instruir a nação quanto à adoração e o louvor que lhes são devidos. Por exemplo, os salmos de Davi, né, são provavelmente uma grande fonte de inspiração até hoje, muito mais do que qualquer outra composição literária que a gente possa conhecer, certo? Então, política e religiosamente, Davi se destacou como um grande líder. Ele foi bem sucedido quando, por exemplo, ele tratou de unir as tribos de Israel. Ele estendeu o reino sobremaneira, por causa das suas conquistas militares e dos seus acordos políticos. Davi trouxe a Israel o reconhecimento e o respeito dos povos vizinhos, e essa situação, ela perdurou, ela permaneceu até o reinado do seu filho Salomão, na verdade, até a morte de Salomão.
Então, nós vemos aí que o livro de 2 Samuel, ele descreve com detalhes o reino de Davi, bem como também o seu pecado, o seu crime e a rebelião que aconteceu na família de Davi. E da mesma maneira como nós fizemos no livro anterior, a gente vai comentar alguns fatos específicos também aí do que aconteceu no reino de Davi, certo? O livro de 2 Samuel começa com Davi sofrendo o luto por Jonatas e Samuel, certo? Uma vez que Jonatas era um amigo amado de Davi, né? A gente vê ele sofrendo. Logo em seguida, Davi é ungido rei em Hebron, né? Davi é ungido como rei de Judá. Nesse período, um dos filhos de Davi, Isbosete, se tornou rei de Israel. Ao mesmo tempo, Davi foi ungido rei de Judá. E aí, Davi governou em Judá durante 7 anos. Nesse momento, Davi tinha 30 anos. Então, veja bem, se a gente fizer um retrospecto, olha quanto tempo passou e olha como Davi era jovem, né? Tudo isso aconteceu até, tudo isso que a gente comentou até agora. E aí, quando Davi foi ungido rei de Judá, ele tinha 30 anos, ele era muito jovem. Então, nós vemos que depois de um tempo, 7 anos, né, e meio depois, Davi, ele é reconhecido como rei de todo Israel, certo? Ele é reconhecido por todas as tribos de Israel, sem que ele tivesse usado de vingança ou de malícia, ele foi reconhecido por todos como rei de todo Israel. Então, a gente vê que Davi reinou por 40 anos em Israel, 7 anos em Hebron, e 33 anos sobre todo Israel e Judá. E nós vemos aqui esse versículo que fala, e Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E eu acho fantástico essa referência a Deus aqui nesse período como Deus dos exércitos, o Deus que batalhava, que lutava, que pelejava por Davi, né, e que mantinha Davi aí no trono, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que uma das ações que Davi fez enquanto rei foi trazer a Arca da Aliança de volta, né, para Israel. Nesse período, Jerusalém se tornou aí o centro religioso, né, de Israel, e aí Davi trouxe a Arca da Aliança novamente para Israel. E também Davi tinha o desejo de edificar um templo ao Senhor. Nós vemos ali em 2 Samuel 7, o momento em que Davi mais ou menos fala assim, por que eu tenho uma casa, suponhamos, por que o meu Deus ele tem que habitar uma tenda? Né? Ele tem que ter uma edificação para ele. E inicialmente, esse desejo de Davi, ele foi confirmado pelo profeta Natan. Contudo, mais tarde, Deus diria a Davi que, embora Davi fosse um homem segundo o seu coração, não seria ele quem construiria esse templo, seria o seu filho Salomão, né? Então, de fato, Davi não construiu o templo. E nós vemos que, apesar de não ter construído o templo do Senhor, Deus fez uma aliança muito significativa com Davi, né? A aliança davídica, que do mesmo modo que a aliança abraâmica, lembra a aliança que Deus fez com Abraão, né? Que delimitava as bênçãos espirituais, as bênçãos nacionais, territoriais, pessoais para Israel. A aliança davídica, ela foi dada para elaborar o aspecto nacional como referência ao rei. Como assim? Essa aliança prometia a Davi que os seus descendentes teriam os direitos do trono de Israel para sempre, e que a linhagem seria através de Salomão, que seria aquele que construiria o templo. Então aqui eu trouxe, porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. A gente pode perceber, meus irmãos, que a importância disso, né, dessa aliança davídica, na verdade já era uma projeção para a pessoa de Jesus. Por quê? Essa aliança, ela deu base para Mateus provar lá no Novo Testamento o direito de Jesus a ser rei de Israel em virtude da sua genealogia através de José, né, legalmente. E aí isso se remontava à época de
Salomão e Davi, certo? Então a gente pode ver, então a gente pode ver aí que isso já estava falando de Cristo, né? Falando do Messias que estava por vir. Chegamos aqui, então, ao divisor de águas na vida de Davi, né, que foi o adultério com Batseba, lá em 2 Samuel 11. Esse momento, meus irmãos, é o ponto que faz divisão aí entre os triunfos de Davi e as dificuldades de Davi. Né? O fato de, por um acaso, ele olhar para a esposa de uma outra pessoa, conduziu a cobiça e o arrastou ao adultério, que se transformou num assassinato. Então, o que aconteceu aí? Certo dia, Davi estava andando pelo seu palácio e viu uma bela mulher tomando banho e desejou aquela mulher. Então, pediu que trouxessem aquela mulher até ele. Ele se deitou com ela e essa mulher engravidou. E aí depois ele soube, né, que essa mulher ela era a esposa de Urias, que era oficial do seu exército. Então ele trouxe Urias para que ele ficasse em casa, para que ele ficasse com a sua mulher. Só que Urias não quis se deitar com ela, vendo tamanha calamidade aí no povo. Ele falou: como que eu poderia chegar aqui tranquilamente, dormir com a minha mulher? Não vou fazer isso. E aí então Davi teve a ideia, né, a triste ideia de ordenar que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha para morrer. Assim, o seu adultério não viria à toa, porque Urias não havia se deitado com a sua esposa no período em que ela engravidou. E aí a gente vê, então, que isso foi um pecado muito grave aí de Davi, né? Porque isso levou Davi à falsidade, ao disfarce, ao roubo da esposa de um dos seus oficiais e ao assassinato, né, numa conspiração contra um dos homens mais nobres do seu exército, que era Urias. E esse assassinato ele foi, digamos assim, elegantemente disfarçado como uma triste consequência de guerra. Né? Contudo, Davi se esqueceu de que o Senhor estava vendo tudo e que o Senhor estava a par de tudo aquilo. E aí Davi é confrontado pelo profeta Natã, né? Deus confronta Davi através do profeta Natã e Davi se arrepende profundamente. E nós vemos que apesar de Davi ter sido perdoado, né, porque o adultério poderia ter matado Davi por apedrejamento, apesar de Davi ter sido perdoado pelo Senhor, essa atitude, esse pecado gerou inúmeras consequências para Davi, para sua família também, né? Consequências muito graves. Então a gente vai falar aqui de 4 consequências desse pecado, 2 condenatórias, né, como resultado desse erro, e 2 compassivas aí vindo diretamente de Deus. Por exemplo, a gente vê aqui, a primeira delas foi o julgamento que atingiu o coração de Davi e a perda do filho recém-nascido. O bebê que Batseba concebeu nesse adultério morreu depois de 7 dias. Né? A criança não viveu. E aí a gente tem uma das consequências compassivas, o perdão do Senhor, quando Davi confessou o seu pecado. A terceira foi a colheita do julgamento que Davi ceifou em sua família. E aí nós vamos comentar aqui brevemente, mas poderíamos falar com mais detalhes sobre isso, por exemplo, em uma aula inteira, né, que escândalos sexuais, né, pesados aí, acometeram a família de Davi, por exemplo, quando um dos seus filhos, Amnon, seduziu a filha de Davi, né, Tamar. Eles eram meio-irmãos, Tamar era irmã de Absalão, e aí Amnon era apaixonado por Tamar, e aí ele fez toda uma trama para estuprar Tamar. E aí a gente vê que, de fato, isso trouxe muita tristeza, porque nós temos aí esse incesto, Tamar, né, nessa situação foi estuprada e ela era uma princesa, né, então ela foi envergonhada. Absalão, o irmão de Tamar, depois de 2 anos, se eu não me engano, matou Amnon, né, ele tramou aí essa vingança. E aí nós vemos também que depois de um tempo, Absalão usurpou o reino e envergonhou as concubinas de Davi em público, né? E apesar
de Davi, então, ter sido perdoado, ele sofreu consequências humanas muito sérias, né? Ele pagou aí por muito tempo por essas consequências. Então, a gente vai ver que a quarta consequência foi a graça de Deus para com Davi depois do seu profundo arrependimento, permitindo que Batseba tivesse outro filho, né? No caso, Salomão, e esse filho seria o próximo rei. É ele que perpetuaria aí o reinado, certo? Então, meus amados, eu acho que é válido a gente comentar também que Davi era polígamo. Naquela época, os homens eles tinham várias mulheres, né? A poligamia ela era tolerada, porém esse costume foi veementemente proibido depois da revelação do Novo Testamento. Então, naquela época, um harém, por exemplo, era um grande status. E aí, se nós formos ver biblicamente, pelo relato bíblico, Davi teve 12 esposas. A Bíblia fala o nome de 8, e teve pelo menos 10 concubinas, 21 filhos e apenas uma filha. E 3 dos seus filhos mais velhos sofreram aí uma morte violenta, que foram Amnon, Absalão e Adonias. E quando cada um, na verdade, era um herdeiro potencial do trono, né? Então, o Senhor, ele atribuiu parte da culpa, né, das mortes de Amnon, Absalão e Adonias a Davi, pela maneira compassiva com que ele conduzia os seus filhos, certo? E nós temos também aqui, meus irmãos, mais lá no finalzinho, né, do livro de 2 Samuel, o pecado do censo. O que aconteceu aqui? Nós vemos que Deus, no capítulo 24, ordena que Davi faça uma contagem do povo, né, para saber de fato quantos israelitas viviam naquela época. Contudo, a Bíblia nos conta que nesse processo Davi pecou. E aí nós podemos nos perguntar, mas por que Davi pecou se Davi fez exatamente o que Deus ordenou? Davi fez o censo, Davi fez a contagem do povo. E aí nós podemos ver, né, o que aconteceu. Né, os estudiosos afirmam que o pecado de Davi na contagem do povo, né, foi desejar conhecer o efetivo do seu exército, se vangloriando na sua própria força. Ele queria saber qual era o seu poder de combate. Então, Davi, nesse momento, ele foi motivado pela sua autossatisfação e não pela confiança em Deus. Davi, nesse momento, não estava se gloriando em Deus, né, mas em sua própria força, e isso desagradou ao Senhor. Então a gente vê aqui de fato que depois do seu arrependimento, Davi se arrependeu do julgamento do Senhor, a gente vê que houve aí de fato um julgamento de Deus, né, bem severo, na verdade. A gente vê que a graça de Deus, ela se estendeu grandemente na vida de Davi, né? Como vimos, por exemplo, após ele se arrepender aí do pecado com Batseba, do adultério, Deus lhe deu outro filho que seria rei, que seria o construtor do templo, né? Então, mesmo que Davi tenha errado mais uma vez, né, e tenha recebido julgamento, né, aí ai, Jesus, está me faltando a palavra aqui. Por essa vanglória aí mesmo, né, de contar o povo, observando a sua própria força, né, enfim, como se fosse o seu exército, né, depois de ter sofrido um julgamento severo, Deus deu opções a Davi, ele pôde escolher entre 7 anos de fome no seu povo, 3 meses fugindo de inimigos e 3 dias de peste no povo, e ele escolheu os 3 dias de peste, e nesses 3 dias, 70.000 pessoas morreram. Então a gente vê que Davi ele pagou pelo seu pecado, ele foi julgado pelo Senhor, mas Deus também demonstrou muita graça para com Davi, e é isso que Deus faz com a gente. Deus, ele é justo, né? Deus exerce a sua justiça, mas ao mesmo tempo em que nós nos arrependemos, o Senhor, ele demonstra sua graça sobre a nossa vida, porque ele conhece o nosso coração, certo? E aqui nós podemos ver então sobre a morte de Davi, que está relatada lá em 1 Crônicas 29. As últimas palavras de Davi
ainda no livro de 2 Samuel, revela uma grandeza de Davi, né, como homem, porque ele fala profeticamente sobre a permanência eterna do seu reino, e essa permanência se cumpriria em Cristo, raiz de Davi. E aí a Bíblia fala que Davi morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar, certo? Então, meus amados, a gente pode fazer hoje um apanhado geral aí de 1 Samuel, 2 Samuel, conversamos aí sobre figuras importantes na história do povo de Israel, né, sobre o sacerdote Eli, o profeta Samuel, o rei Saul, o rei Davi, e na próxima aula nós vamos estudar sobre o reinado do seu filho, sobre o rei Salomão, né? Como será que foi esse reinado? Será que Salomão foi um bom rei? Nós vamos ver isso na próxima aula. E para terminarmos a nossa linha de hoje, nós podemos aqui comentar um pouquinho por que Davi foi um grande rei, né? Quais foram as chaves da grandeza de Davi? E aqui a gente pode comentar rapidamente que Davi tinha um profundo amor por Deus e Davi dedicou-se à obra do Senhor. Ele tinha confiança nas suas convicções, ele não se atemorizava, né, com o fato das pessoas não acreditarem, não crerem, com negativismo. Né? Davi tinha fé, Davi confiava no Senhor. Foi o que aconteceu, por exemplo, no episódio de Golias. Né? Ele confiou que o Senhor lhe daria a vitória. Outro fato aqui, outra chave, assumiu o trono real como um servo do povo e não como senhor. Davi era acessível aqui a gente fala como Saul havia feito, mas Davi, ele se colocou numa postura de servo, e isso agradou a Deus. No seu longo período de provação, aprendeu a esperar no Senhor e a deixar por sua conta quaisquer vinganças pessoais. A gente vê que Davi mostra que a justiça ela vem do Senhor. Lembra que Davi, perseguido, jurado de morte por Saul, fugindo, se escondendo, Davi teve a oportunidade de 2 vezes matar Saul. Né? No primeiro momento, Saul passou perto dele, ele cortou uma parte da capa de Saul, depois mostrou a Saul e falou: olha, eu podia ter te matado, mas eu não fiz, porque eu não vou tocar no ungido do Senhor. E a segunda vez, Saul estava dormindo. Saul estava dormindo, e ainda assim, Davi não quis realizar essa vingança por ele mesmo, porque ele tinha a convicção de que a justiça de Deus ela é perfeita e ela se manifesta no tempo certo. E aqui aprendeu a delegar responsabilidades e a dar crédito àqueles que serviam bem. Davi compartilhava aí do seu sucesso. Apesar de não ser perfeito em muitas coisas, mostrou uma capacidade notável de aceitar a própria culpa e reagir positivamente ao castigo do Senhor. Enquanto o castigo amargurou Saul e o levou à violência egoísta, em Davi produziu brandura e bondade de coração. Então a gente vê que Davi, ele de fato enxergava os seus erros, ele confessava os seus pecados ao Senhor, ele verdadeiramente se arrependia e ele buscava mudança. Nós vemos aí vários salmos de arrependimento, de contrição, diante do Senhor. E essa foi, meus irmãos, a vida de Davi. Nós não podemos esquecer também, meus amados, que Davi é um tipo de Cristo, como rei, como servo humilde, como alguém que era pequeno, mas que se tornou o rei do povo, o rei de Israel. Então, Jesus, raiz, filho de Davi. Então, Davi, de fato, é um tipo de Cristo. A vida de Davi aponta para Cristo. Certo? Então, meus amados, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha abençoado a sua vida. Peço desculpas se em algum momento algo não foi muito bom, ou a minha explicação, porque eu estava aqui tentando acompanhar tudo, ou o som, ou a imagem, enfim, eu peço desculpas. Mas eu oro a Deus para que essa aula tenha te abençoado, para que você possa ter aprendido. E se Deus quiser, nós nos encontramos na nossa próxima aula. Amém?
Um beijo para você, que Deus te abençoe grandemente. Nos encontramos na próxima aula. Fiquem com Deus.